Igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o tema da campanha. Vamos lá comigo só um versículo aqui no 2 Reis, aleluia, Jesus, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 4, verso é o 5. 2 Reis, capítulo 4, verso é o 5. A palavra do Senhor diz assim, aleluia, Jesus. Diz: depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. E eles traziam. Quanto os mais vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais. Deixa sua Bíblia no seu assento e repita comigo uma frase para a gente iniciar essa pregação. O milagre está em minhas mãos. O milagre está em minhas mãos. Quem crê que o milagre está na tua mão nessa noite? Quem crê que Deus vai usar você para fazer na tua casa? Quem crê que Deus vai usar você, sim, você pequenininho, para fazer grandes coisas através da tua vida? Se você crê, senta aplaudindo o nome santo do Senhor Jesus. Estamos diante de uma história, um contexto histórico, bíblico, que a gente chama a atenção da gente. A Bíblia fala para a gente de uma viúva que perdeu o seu marido, de uma botija, de um credor e 2 filhos. Essa história traz para mim e para você uma grande reflexão de como é as nossas vidas. Tem dia que a gente está muito bem, mas tem dia que a gente não vai estar muito bem. Assim é a história dessa mulher. Isso me chama a atenção, que eu não sei como ela vivia, mas a gente consegue entender um pouquinho sobre a história dela, que ela vivia em comunhão com seu marido, com sua casa, com seus filhos. A gente começa a prestar atenção que naquela época tinha uma lei para cobrar alguém. No tempo de seca ou no tempo de escassez, igual teve a pandemia em 2021 em diante, eles não podiam cobrar, não podiam fazer nada até estabelecer de novo o reino, voltar os comércios a funcionar tudo normal. Mas o inimigo não dorme, o inimigo não vacila. Enquanto ele pode te derrubar, ele vai te derrubar. A gente vai entender que ele fazia 3 tipos de cobrança. A primeira era uma aviso, era uma multa de carro, olha, você levou uma multa. A segunda vez vem falando sobre os pontos, e a terceira vez vem cobrando o dinheiro. Melhorar para você entender. A primeira vez o credor bateu na casa dela e falou assim: olha, seu marido morreu e morreu me devendo, prepara que eu quero receber. A segunda vez que ele foi, ele pegou todos os mantimentos, os móveis da casa dela. Já a terceira vez ele estava indo para pegar o seu filho. Interessante da história é que a gente fica curioso para saber quem é o marido dela. A Bíblia não fala, mas um escritor chamado Flávio José, na sua 9ª edição do seu livro escrito aos Hebreus, na página 433, ele enche o pulmão e fala: o seu marido era Obadias. A Bíblia não fala, mas presta atenção comigo para a gente entender o contexto histórico. Livro de 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18. Agora um rei casa com uma mulher chamada Jezebel. Esse rei é chamado Acabe. Quando eles casam, ela não tenta parar o povo de Deus, ela tenta fazer uma grande aliança. Qual é essa aliança, Carlos? De manhã a gente adora a Deus, de noite a gente adora Baal. Para ela estava bom assim, porque ela sabia que Deus não ia fazer enquanto o povo adorava depois vezes. Mas ela conseguiu estabelecer o Deus de Baal naquela cidade. Ela conseguiu estabelecer que eles adorassem a Deus de manhã e a Baal à tarde. De nada adianta a gente vir na igreja hoje, adorar o Senhor, pular, rodar, falar em língua e amanhã acordar e falar mal da vida de alguém. É a mesma coisa que você está traindo a Deus. De nada adianta a gente vir aqui pregar e amanhã está acusando alguém. Você não é juiz, você não é advogado. E Deus não se agradava dessas coisas. Deus não gostava desse tipo de historinha. Por isso que Deus levanta um homem chamado Elias. Elias vai lá e aponta o dedo na cara de Acabe e fala: Acabe, não vai ter chuva durante 3 anos, nem no orvalho. Presta bem atenção comigo nessa noite. Eu vou ser rapidinho para a gente acabar. E quando Acabe chega, quando Elias chega a Acabe, aponta o dedão na cara dele e fala: olha, não haverá chuva nem orvalho durante 3 anos. E ele sai da presença de Acabe. Deus esconde ele e manda os corvos alimentar. Mas presta atenção, ainda ficou algumas pessoas que eram fiel ao Senhor. Ainda tinha Obadias que fazia a vontade do Senhor. Mesmo Elias no beira do Querite sendo alimentado pelos corvos, ele esqueceu que tinha mais
O dia pode ser até difícil, mas quem falou pro dia acabou. Hoje o Senhor pode entrar aqui e virar o cativeiro, Carlos, e mudar a tua história. Tudo depende do assopro, tudo depende do piscar de olhos. Deus pode te ver aqui e falar: hoje chegou o dia de eu contemplar essa pessoa, hoje chegou o dia de eu fazer a obra. A gente vai começar a entender que para fazer a obra do Senhor não é fácil. A gente começou a prestar atenção na história dele. Eu contei um pouquinho cedo a história de um homem que possivelmente podia ser o marido dessa mulher. Ele escondia os profetas para não ser morto. Ele alimentava os profetas para não ser morto. Aleluia! A gente viu também que era de manhã e de tarde pão e água. Carlos, eu comecei a prestar atenção e estudar um pouquinho. A dificuldade não era arrumar o pão, a dificuldade era arrumar a água. Porque ele mesmo viu Elias falando que não haveria água, não haveria chuva durante 3 anos. Então quer dizer que agora o rio começa a secar. Mas a Bíblia fala que durante os profetas escondidos, nem um dia faltou água, nem um dia faltou pão. Isso chama a minha atenção, porque o Senhor zela até nos tempos difíceis. O Senhor guarda até no tempo da tribulação. Às vezes a gente questiona muito a Deus: Deus, por que comigo? Deus, por que acontece comigo? Por que na minha família? Mas a gente tem que entender que tudo é um propósito do Senhor. Tudo tem alguma coisa ligada a Deus, varão. Eu vi um pastor falando que você falou que um dia voltaria na casa do Senhor. Ia pegar no braço. E quando eu estava ali, nem olhei para o seu rosto, eu falei: Senhor, mas por que ele voltou? Porque ele tem uma promessa. Porque ele é separado. Quantas vezes o inimigo tentou tirar a sua vida, varão? Quantas vezes o inimigo te aprisionou dentro do quarto e falou: hoje a depressão pega ele? Quantas vezes você ficou olhando para um lado, olhando para o outro, chegar de madrugada e não conseguir dormir, e você não entender? Era o inimigo trabalhando, era o inimigo tentando te matar. Mas o Senhor estava zelando pela tua vida, porque tu tem uma promessa, e essa promessa vai ter que se cumprir, porque é escolhido, é separado. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu vou fazer você lembrar da primeira vez que você pisou na casa do Senhor. Você falou para o Senhor assim: que presença gloriosa. Você nem conhecia quem era Deus, mas já sentia a presença, porque o escolhido sabe aonde entra. Por isso que tem um louvor que fala: quem já pisou no santo do santo nunca mais esquece. O momento pode ser até difícil. Pastor, agora você ali, pastor, para mim. Aleluia! Eu preciso pregar, cara. Aleluia! O momento pode ser até difícil, mas hoje o Senhor fala para você: é dia de voltar para a casa do Pai. É dia de voltar para a casa do Pai, porque a obra ainda precisa continuar. Ei, não vai acabar igual a família, não, igual falou, não vai acabar igual fulano, vai nada, não vai acabar na bebida, não vai acabar na droga, não, porque maior é a promessa que o Senhor te fez. Às vezes muitas pessoas acham que o maior chamado é pregar a palavra, não é? A mais dolorida chamada, Carlos, é aqueles que conseguem servir ao Senhor com fidelidade. Não importa o ambiente, não importa o lugar, você ainda continua sendo a mesma pessoa. Tem gente que diz que é igual o camaleão: se a igreja é pequena, eu fico pequeno; se a igreja é grande, eu fico grande. E Deus não se agrada dessas coisas. Pastor, a gente carrega uma essência que ninguém carrega. A essência de Cristo tem que se manifestar, não importa o lugar. Foi falado na oração: aonde tem 2 ou 3, eu me farei presente. Quando pessoas começarem a entender que não é por movimento, não é por quantidade, mas sim por qualidade de quem está adorando o Senhor. Eu vou começar a pregar para você entender agora. A gente vai começar a entender quando a gente
esposa, como eu falei no começo da história, o credor ia 3 vezes. Já na segunda vez ele deixou um aviso: na próxima mulher dos seus filhos. Olha aí. A gente olhou o contexto judaico, a gente vai entender que era de 7 a 8 anos para trabalhar para alguém de escravo. Uma dor maior é perder um filho para o inimigo. A gente tem que manter alguns princípios de vez em quando, Carlos. A gente fala: se pisar no meu calcanhar eu pulo para cima. Se alguém falar mal de mim eu pulo para cima. Eu não sei se você já contou essa frase ou já pensou, quando seu filho entra na escola, alguém agride ele e fala: se eu pegar, eu bato. A gente vai entender o valor que tem um filho pra gente. Não é à toa que a mãe é a mais sentimental da história. Além de carregar 9 meses, ela amamenta e passa a maior parte do tempo. Isso cria um afeto que não tem quem tira, não tem a idade que tira. Para a mãe, eu creio que vocês também é assim. O filho sempre vai ser uma criança. Mas o filho está com 50 anos, não tem problema, ainda é uma criança. E se alguém falar mal dele, a mãe se levanta para dele. Não importa quem fala, pode ser até parente. Eu não sei vocês, mas uma vez a minha prima me jogou pro alto para quebrar minhas pernas e quebrou. Mamãe, revoltada, bateu nela, por nele, ninguém toca. Ei, mas é crente, mas de vez em quando estreita o negócio. De vez em quando o crente perde a noção, não mexe com o filho. É a mesma coisa a Deus. Quando olha o inimigo tentando mexer com você, e Deus fala: eu estou guardando ele, eu estou guardando ela. Ele ninguém toca, nela ninguém toca. Porque é meu. Essa mãe entendeu que era ser uma mãe. Barão de Vermelho, essa mãe entendeu que para ser mãe tem que ter punho firme, tem que saber o que quer, tem que saber o que a família quer. Ei, ela levanta, preciso ir atrás de alguém. Quem sabe os vizinhos já estão pensando, já está toda perdida, devendo, vai atrás de quem agora? Mas o interessante é quando falamos de anjo da igreja, a gente falamos do nosso pastor. Onde muitas pessoas pecam em contar a sua história para alguém que não está interessado, contar a sua história para quem não torce por você. Na frente, nossa, 1000 maravilhas, é um amor de pessoa, mas virou as costas, acusa e fala: só está assim porque está em pecado. Se toda a prova fosse pecado, eu estava perdido, Carlos. Se toda a prova eu tivesse em pecado acusando alguém, eu estava perdido. Porque qualquer coisa que acontece na vida de um crente que dá uma desanimada, fala uma palavra: é pecado. E quem fala essa palavra é alguém de perto, é alguém próximo de dentro de casa. Vou melhorar para você entender. Tem sonhos que você tem que contar para pessoas que acreditam em você. A gente pede em contar nossos sonhos para quem não está nem aí para a gente. A gente pede em contar nossos sonhos, vamos falar na rasgada. A gente pede em falar para alguém que a gente quer uma casa, quer com piscina, quer com 3 quartos, quer com garagem. E a pessoa fala: mas você tem um salário mínimo. Ei, Lindarugo, mas quem prepara é o Senhor. Tem pessoas que julgam a gente, varão, por causa do cenário. Se estão andando de Uber, Deus não abençoa com carro porque não merece. E se Deus quer salvar um rapaz do Uber? Paulo e Silas é profeta. Paulo e Silas é levado numa praça pública. Paulo e Silas é tirando a roupa. Paulo e Silas leva uma surra. Paulo e Silas é preso. Paulo e Silas apanha. Mas o carcereiro não está. Ei, pastor, é necessário passar um processo? Porque o próprio apóstolo Paulo fala que a gente é uma carta aberta que o mundo lê. Você gera seu testemunho. Quem está vendo fala: quero ser igual ele, eu quero ser igual ela. E essa mulher que sabia da situação precisou se levantar. Agora essa mulher se levanta e vai atrás de um porta-voz de Deus, um homem chamado Eliseu. Quando ela vê Eliseu, ela chega e fala: olha, autoridade, meu marido, teu servo, morreu, e ele temia ao Senhor. Glória!
Agora chega a mudar a questão. Ele não questiona ela. Mas o que está acontecendo? E os filhos não? Ele não tem em casa. Meu Deus, aleluia. O profeta é assim, cara. Não precisa ficar rodeando para contar história. Não precisa contar história para chegar a algum momento. O que tu tem em casa? Aleluia. A história dela já estava contada na cidade. Já não tinha mais nada mesmo. Mas ela declara: tua serva não tem nada. Meu Deus. A não ser uma botija de azeite. Ou um pouco de azeite. Agora o profeta fala para ela: vá, chame teus filhos, peça vasilhas emprestadas ou vasos e muitos vasos. Entra para dentro da tua casa e fecha a porta. Aqui estreita. Eu sei que você queria esbanjar seu milagre para um monte de gente. Eu sei que você queria contar sua vitória para um monte de gente. Eu sei que você queria mostrar para o mundo o que Deus fez. Mas tem hora que vai ser de porta fechada. Tem hora que vai ser necessário fechar a porta. Vai ser você e sua casa para viver esse milagre. Tem base bíblica para isso, para não ficar só nela. Quando Jairo chega com Jesus na casa, a filha está doente e Jesus, primeira coisa, fala: tira todo mundo daqui. Tira todo mundo daqui. Eu vejo Jairo questionando Jesus e falando: Jesus, por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão preparadas para ver o milagre. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa. Falou mal de você o ano inteiro, falou mal da tua vida, mal da tua família, falou que vocês não iam crescer, então agora não está preparado para ver o que Deus vai fazer na tua casa. Agora ela entra para dentro de casa, Carlos. Fecha a porta, Carlos. Pega a botija com um pouco de azeite. Agora a visão do pregador maluco. Alinha as vasilhas, faz uma filinha. Um enche, um tira, um enche, um tira. Ei, mas ela nem sabe que o azeite vai multiplicar. Ela nem sabe que o que vai acontecer. O profeta falou para ela só virar um vaso. Agora começa a aplicar a mensagem, a gente acaba e vai embora. O profeta não entrou na casa dela. O pastor não entrou dentro da casa dela. O círculo de oração não fez campanha. Os varão não subiu para o monte. Ninguém foi na casa dela, ninguém bateu na porta dela. Mas o profeta falou, pastor Alice: você e os seus filhos, fecha a porta e vira o vaso. Eu não preciso falar para alguém. A gente declarou no começo do culto: o milagre está nas nossas mãos. Quem faz o milagre é a gente. Pastor, mas eu sou tão pequenininho, eu não sou conhecido. Nem pregar eu prego, nem orar eu oro. Deus não quer saber se você prega. Deus não quer saber se você é bom de orar fora. Deus não quer saber o tempo que você ora, não. Pode deixar. Deus quer saber a sua fidelidade com Ele. Ao ponto de você entrar dentro da casa com seus filhos, pegar aquele azeite e virar a botija e fazer multiplicar. Eu vou aplicar para começar a entender. Agora a gente vai começar a entender: o milagre está nas nossas mãos. Ninguém entrou lá e pegou o vaso e virou. Ninguém entrou lá e pegou a própria mulher. Entrou, pegou a botija e começou a fazer a multiplicação. É Deus falando para mim e para você: ei, entra na tua casa hoje, estenda as mãos e repreende aquele mal. Entra na tua casa hoje, estenda as mãos e profetiza a cura, porque tudo só depende da gente. Tudo só depende da gente. Não adianta a campanha, não adianta. Vou falar, tem hora que a gente precisa falar assim: Senhor, me cura, eu, Senhor. Estou pedindo para você, sabe por quê? A gente tira tempo para ajudar todo mundo, a gente tira tempo para fazer festa para todo mundo,
Quando a gente vai começar a entender que tudo depende do primeiro passo da gente para Deus começar a fazer. Por isso que a gente entra culto e sai culto. Às vezes você entra e fala assim, estou mais cansado do que eu fui. Era para mim ser cheio, ser revestido. Por isso que tem culto que a gente entra triste e sai pior. Falando, eu vim para a casa de Deus, não senti a presença. Mas a gente entramos com um propósito que é só receber. Deus faz, Deus opera, Deus entrei na sua casa de novo, Deus, eu preciso da cura. Mas quando a gente entrar na casa do Senhor, falar, Senhor, hoje eu vim só te agradecer. Senhor, hoje eu vim só te exaltar. Não precisa falar do nosso problema para Deus, porque Deus conhece a nossa necessidade. Deus sabe o que a gente precisa. Você acha que Deus não sabe a noite que você ficou sem dormir, pensando, será que Deus vai fazer? Será que você acha que Deus não sabe da necessidade que você tem no seu lar? Você acha que Deus não sabe que Ele vai operar lá dentro? Você acha que Deus não sabe que Ele vai fazer? Porque Ele tem uma promessa dentro daquela casa. Você sabe que Ele tem uma promessa e pode deixar na mão dele que Ele vai operar essa promessa. Porque lá é casa de milagre. Lá é casa de milagre. E para falar que é Deus contigo, Ele vai começar pela tua saúde. Pela tua saúde. Primeiro vai tirar toda a dor, toda a retaliação do mal, tanta angústia de não conseguir dormir. Vai te dar uma noite boa de sono e você vai entender. Deus começou a trabalhar a partir da sua vida. Que a gente conversa, vou sentar do lado do Senhor. Tem hora que a gente conversa com a esposa e fala, alguém podia vir abençoar logo. Alguém podia vir chegar para comprar tudo novo. A gente esperamos de pessoa grande. A gente bota expectativa, fala assim, olha, se fulano visse a igreja, Carlos, e chegasse, fala assim, vou investir na obra. Mas sabe o que o Senhor fala? Quando a gente menos espera, quando a gente menos espera, Deus começa a operar. Tem muito tempo bonito por aí, mas não tem Deus. Tem muita igreja cheia, mas Deus está passando lá na rua. Ei, Carlos, mas Deus remanescente. Tem aquela simplesinha. Ei, não sei se vocês todos chegaram na oração. Eu estava me arrepiando contigo, falando, Senhor, eu já podia ir embora, porque a tua presença já está na casa. É a mesma coisa quando a gente olha para o outro e fala, nós podíamos ter pelo menos um carro maior. O ano passava tanta dificuldade. Ah, se nós tivéssemos uma mão para evangelizar. Estou me arrepiando contigo. A gente ia na praça, ia montar tudo, levar tudo no som. Aí você ia ver Deus operar. Deus está falando, está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Não vai precisar comprar não, descansa. Não. Ah, alguém com nome não vai nada. Não vai. Deus vai trazer na porta a chave na mão. E quando a obra é completa, até a casa vai ser reformada. Até a casa vai ser do jeitinho que pediu, daquele jeitinho que falou, aquele jeitinho que orou. O Senhor vai preparar tudo, mas não perca a fidelidade que o Senhor te deu. Não perca a tua essência, porque o Senhor ainda zela pela tua vida. Aleluia!
Mas o problema é que eu não consegui assinar. O problema é que eu não conseguia fechar o que Deus abriu. O problema é que não fecha aquilo que Deus abriu. Pode orar o contrário, vou falar. E sabe qual é, Jesus? O problema não é gente, é crente. É pessoas que não torcem pela obra. É pessoas que, para ela não deu certo, para você também não vai dar. Mas Deus fala para você: essa é a número 1, ainda vai vir a número 2. Glória a Deus. Passou na frente do local, já viu, né? Aqui ficaria bom. Pode ir lá e jogar um pouquinho de óleo ungido. Pode fazer papel de doido. Porque vai jogando óleo porque o Senhor mandou e vai abençoar. Eu preciso acabar. Eu vou dar uma passeada dentro da igreja. Às vezes ninguém dá nada para um profeta de Deus. Às vezes não dá nada pela pregação simples, pelo jeito de se comportar no culto. Pessoas não dão valor para aquilo que Deus deu. Mas cada um carrega uma essência. E a essência que a gente carregamos atrai pessoas ruins, mal olhadas, pessoas que não torcem pela nossa família, pessoas que não torcem pelo nosso ministério. Mas o Senhor fala para você nessa noite: está chegando o tempo que eu vou te honrar. Sabe aquelas pessoas que viraram a cara para você? Sabe aquelas pessoas que não torcem pelo teu chamado? Vou trazer tudinho para te aplaudir, para você entender que eu sou Deus. Oh, Jesus! Eu vou falar. O problema, sabe o que é? Eu estou muito perto de parente. O problema, sabe o que é? Eu estou perto de parente, com a cara fechada, que não cresce, que só fala mal e quer que você não cresce. Mas você vai crescer sim, porque você não vai ficar igual a eles. Oh, aleluia! Carlos, a promessa é para os dois. A promessa é para os dois. É os dois juntos, com a chave na mão, abrindo assim, ó. Lindo Jesus, aleluia! Glória! É os dois juntos, abrindo, com a chave na mão. Deus não tem coração. Deus só faz necessidade. E Deus só pode. Aleluia! Aleluia! Vou falar para você. Você já percebeu no caminhar das coisas? Carlos, o serviço está bom? Está travando a obra? Deus tira, Deus muda. Porque quando a gente declaramos para o Senhor, eu quero estar na obra, mas precisa trabalhar. E Deus muda tudo, Ele vira, manda o vento, fala: hoje você não trabalha mais aqui, eu vou te colocar aqui, vou te honrar aqui, porque é aqui que você vai ser honrado. Mas antes, Deus tem uma obra para fazer. Mas antes, Deus tem uma obra para fazer. E Deus vai operar, Deus. Deus vai fazer. Eu vou finalizar aqui. Tem uma pessoa na sua família
ela precisa ser salva. Tem uma pessoa que está lá, que você está orando pela vida dela e apresentando o Senhor. Senhor, alcança ela. Senhor, faz um milagre na vida dela. Para todo mundo não tem mais jeito, mas se o Senhor quiser chegar lá hoje e transformar hoje, Ele chega. Você vai começar a entender quando você começar a ter uma oração. E o Senhor falando para você: estou começando a operar um milagre lá dentro. Através da tua vida, estou começando a operar um milagre lá dentro. Você pediu ao Senhor. Você pode ver a gente finalizar. Bota a mão no seu coração e pega ao Senhor aquilo que você necessita. Hoje o Senhor fala para você, mulher, quem não vai ouvir você louvando? Abra tua mão. O milagre está aqui, ó. O milagre está aqui. Começa a declarar para o Senhor. Chega na casa e declara o que você quer. Chega na casa e pede para o Senhor. O Senhor precisa disso. Senhor, eu necessito daquilo. O Senhor te mostrou o que você necessitava, mas Ele falou: o milagre está em tuas mãos. Porque a mudança repentina da vida que você já teve já é um grande milagre. Porque onde você está aí na casa do Senhor, quem imaginava que você estaria aqui hoje e louvando e agradecendo ao Senhor? Você tem poder nas tuas mãos. Você tem poder nas tuas mãos. Entra lá e profetiza. Entra lá e fala. Não precisa brigar com ninguém. Não precisa gritar com ninguém. Só profetiza. Porque o Senhor te deu um dom. O Senhor te deu um dom. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, tua palavra ministrada nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar os corações, meu Pai. Pai, que o Senhor venha operar milagres nessa noite, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, pedimos ao Senhor, vai te encontrar cada vida, meu Pai, que entrou e ouviu essa palavra, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que precisava da cura, meu Pai, o Senhor curou nessa noite, meu Pai. Aquele que precisava da libertação, meu Pai, eu creio que o Senhor libertou nessa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui ainda, meu Pai, estamos adorando ainda, meu Pai. Então vai lá, meu Pai, no nosso lar, meu Pai, e liberta quem precisa da libertação, meu Pai. Faz, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ah, Jesus amado, Deus querido, eu peço ao Senhor nessa noite, meu Pai. Vai quebrando o nosso divórcio, meu Pai. Vai quebrando o cativeiro, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai visita o presídio lá, meu Pai. Tira aquela pessoa que está lá, meu Pai, no cárcere, meu Pai. Vai liberta de lá, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor é Rei dos Reis, meu Pai. O Senhor é advogado, meu Pai. O Senhor é juiz, meu Pai. Para assim dá vitória, meu Pai, teus filhos, meu Pai. Dá vitória, tua filha, nessa noite, meu